Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Nós vamos ler dos versículos 9 a 14. Isaías 58, versículos 9 a 14. Texto tremendo para nós meditarmos essa noite. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Louvo a Deus por mais uma vez, por podermos juntos pensar a sua palavra, participarmos desse momento aqui na nossa igreja, e que a bênção de Deus está na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Como pela graça de Deus coube a mim abrir essa campanha, eu louvo a Deus pela palavra que Ele vai nos dar hoje, porque ela é direcionada, é uma palavra decisiva. Acredito que se a gente compreender aquilo que Deus quer falar conosco hoje, muita coisa na nossa casa vai ser transformada, vai ser abençoada, porque eu acredito muito nessa palavra, que ela é uma direção para as nossas vidas aqui essa noite. Amém, irmãos? Isaías capítulo 58, versículos 9 a 14, diz assim a palavra de Deus: Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: Aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador, e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto, e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para a habitação. Se evitares que o teu pé profane o sábado, e deixares de cuidar dos teus negócios no meu santo dia, se chamares agradável ao sábado e digno de honra o santo dia do Senhor, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando dos teus negócios, nem falando palavras vãs, então te alegrarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Foi a boca do Senhor que disse. Amém. Pode sentar. Tem alguns textos da Bíblia que tiram fôlego da gente quando a gente lê. Não é verdade? Esse texto é um deles. É porque eu comecei a ler no versículo 9, mas se você chegar na sua casa e quiser ter uma amplitude do texto, começa do primeiro versículo, quando Deus manda Isaías clamar em alta voz, bradar, falar bem alto para não correr o risco de não ser ouvido, sobre uma prática estranha do povo. E aí eu fiquei observando esse texto, e essa manhã esse texto falou muito fortemente comigo, nesses versos do 9 a 14, essa beleza poética, porque Isaías é extraordinário para escrever, e a forma como esse texto nos atinge é tão fantástico. Tanto que o tema que eu quero pensar aqui essa noite, à luz desses versos que nós lemos, é quando há verdadeira obediência. Amém? Porque, por estranho que pareça, nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, e num mundo marcado pelo pecado, você vai viver nessa eterna dinâmica entre verdadeiro e falso. Então existe a verdadeira obediência, mas existe a falsa. E a falsa deixa Deus irado, que é a obediência que apenas obedece para cumprir rituais e regras. É a famosa frase: estava só cumprindo ordens. Deus nunca gostou disso. O que Deus procura de nós é a verdadeira obediência, aquela que é feita em amor, aquela que é feita como um filho ao pai para não desapontá-lo, aquela que é feita com o coração quebrantado, aquela que é feita para brilhar nas trevas, aquela que é feita para honrar a Deus, aquela que é feita por amor, por graça e com o coração quebrantado. John Hercus disse uma frase que eu acho tremenda. Ele disse assim: Deus conclama as pessoas a adorá-lo com a sua obediência. Em vez disso, elas tentam convencê-lo com a sua religião. É verdade. Deus nos chama para adorá-lo na obediência, mas a gente tenta convencer a Ele e a nós mesmos de que a nossa religião dá conta do recado. Isso acontece quando a gente acha que o cumprimento de uma série de rituais determina a fé. Isso acontece quando a gente acha que uma espiritualidade espremida das 7 às 9 dentro de um templo nos torna cristãos.
Isso nos faz quando a gente acredita que só porque eu li a Bíblia 737 vezes, de joelho, eu conheço a Bíblia. E eu vou criando uma série de cabrestos da fé, de modo que eu não sou livre. Eu quero trazer aos irmãos aqui hoje uma das visões mais lindas que eu já vi no texto bíblico. Eu passei a manhã inteira meditando nesse texto. E é estranho, porque ao mesmo tempo em que é tão bonito, é tão perigoso. A gente aproxima disso e tem medo de não acertar o alvo. Então é muito importante prestar atenção ao que eu vou te dizer. O texto que nós lemos aqui, de Isaías, é um texto tão profundo exatamente porque aponta para uma realidade cansativa. O povo estava chateado com Deus. Quando você vai ler no contexto, você vai ver. O povo chega a reclamar com Deus. A gente jejua e o Senhor não faz nada. Aquela coisa, o culto estava tão cansativo que o povo mesmo se enfadou. E aí joga a culpa em Deus, como sempre. Deus, a gente ora, jejua, o Senhor não faz nada. Muito parecido com hoje, quando a gente canta, faz cruzada, vai no culto, só que não sente nenhum tipo de novidade. E aí, quando Deus não atende os clamores e pedidos, muita gente se vê tentada a seguir um outro caminho. Ou pior, criar outros deuses que respondam mais rápido. E é aí que a gente se embanana com uma série de coisas. E a gente fica na própria confusão, dando volta sem sair do lugar. O povo chateado com Deus porque queria que Deus reagisse aos mecanismos de religião. O povo acreditava realmente que se você fizesse tudo certinho, do jeito como manda o figurino, Deus aparecia no final. Eles entendiam que Deus era uma lógica mais matemática do que teológica. Se juntar 1 mais 1 na fé, Deus dá 2. E Deus já começou bagunçando a matemática lá no Éden. Para ele, 1 mais 1 dá 1 eternamente. Não é? Serão ambos uma só carne. Deus nunca gostou muito de matemática, Ele é mais da pedagogia, Ele é mais do ensinador, Ele é mestre por excelência. E toda vez que a gente se envolve com Deus, vai começar a perceber esses ângulos. Interessante que Deus mostrou ao povo que o jejum que eles faziam era meramente religioso, técnico, só que não mudava o coração. Você quer ver uma coisa? Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, nos versículos 3 a 6, olha só o que Isaías escreve. Ó. Por que jejuamos, dizem eles, o povo, e não atentas para isso? Por que nos humilhamos e tu não o sabes? No dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Olha o que diz o versículo 4, olha o que Deus detecta no povo. Jejuais para brigas e rixas, para ferires com punho pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Seria esse o jejum que escolhi? Aí Deus pergunta. Um dia para que o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco e deite-se de pano em saco e cinza? Chamaria isso jejum e de dia aceitável do Senhor? Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdades os oprimidos e despedaces todo jugo? Deus arrebenta com a religião da fachada, do teatro religioso. Deus está dizendo assim, quer dizer então que vocês acham realmente que o jejum que eu quero é esse, que vocês fazem caras e bocas, jeito de santo, fica sem comer, se arrebenta só para achar que estão mexendo comigo? Quando mantém a sua empregada na pior forma possível, quando arrebenta e passa por cima de todo mundo, vocês são santos por fora, arrogantes por dentro, vocês falam que são santos para mim, mas continuam oprimindo. Luiz Alonso Schock, um dos maiores teólogos que já existiu, ele escreveu sobre esse texto, no comentário dele de Isaías, desse texto, e a tradução que ele faz do texto é tremenda. Ele diz assim, ó, vocês jejuam e traficam no mesmo dia, e ainda acham que a culpa é minha? Deus procura uma obediência verdadeira. Jejum não é só quando você fica sem comer, jejum é fome, só que é fome de Deus. É quando você faz tudo para agradá-lo, não para domesticá-lo a uma resposta pronta. Jejum não é adestramento de Deus para ele funcionar do jeito que eu quero. Jejum é lembrar eternamente que eu tenho que parar um dia, nem que seja um dia, para lembrar que nada nesse mundo pode preencher o vazio deixado pela alma. Esse vazio só Deus preenche. Ele tem que ser a principal essência da minha alma e da minha vida. Só a Ele eu devo glória. E isso tem que estar certo na minha vida e na minha alma. O que passa disso é complicado. Quer ver uma coisa interessante? Para eles era só religiosidade, sem a verdadeira obediência. Quando você olha para esse contexto, então, na época, é mais interessante ainda. Há 2.500 anos o povo de Deus sofria nas mãos do Império Babilônico. E aí quando você olha para a história, a Palestina estava arrasada, surge o poderoso Império Persa, Ciro, rei da Pérsia, marcha sobre a Babilônia mais ou menos em 539 a.C., entra na Babilônia,
acaba com aquele império, finda o império babilônico, regido por Nabucodonosor, que havia escravizado Israel. Ciro liberta Israel e traz para um outro império, só que com uma nova visão política, permite que eles mantenham seus rituais, sua religiosidade, faz uma espécie de convênio político, social, religioso, permite até que o povo, após a libertação, comece a tarefa de reconstruir o seu templo, mais ou menos em 551 a.C. O texto que nós lemos foi escrito entre essas duas etapas, depois da queda do Império Babilônico e antes da reconstrução do templo. O povo está num afã louco de que alguma coisa histórica grande vai acontecer, de que eles vão voltar a ter todo um templo, a toda uma mania de se ter um lugar como se fosse uma gaiola divina para Deus agir. Tudo muito certo, muito perfeito, muito certinho, todas as lógicas que a gente vê se repetir hoje em muitas igrejas, quando a gente acha realmente que porque aceita todas as caixinhas, Deus vai entrar lá dentro e vai agir. E a gente esquece de uma coisa fantástica chamada soberania. Deus age quando quer, se quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, e Ele é livre. Ninguém pode agir se Ele não agir. Agora, a voz profética aqui, tenta chamar a consciência do povo. Eu gosto muito no versículo 1, quando Deus avisa para Isaías assim, clama em alta voz, grita, brada, para ninguém correr o risco de não ouvir. Fala bem alto tudo o que eu vou te dizer. Ou seja, aí o profeta vem, brada em alta voz sobre uma religião que não obedece de verdade, que apenas segue rituais vazios e sem alma. E quando isso acontece, tem uma coisa que é pior ainda, porque quando tudo está sendo apenas um teatro, tudo muito bem feito, todo o resto também entra nessa brincadeira. E aí tudo passa a ser vazio, sem alma e sem verdade. Aí as profecias são vazias, o sistema e o serviço religioso é vazio, tudo fica vazio. É aí que vem aquela sensação estranha de ir sempre para o mesmo culto, a mesma coisa, o tempo todo. É por isso que eu gosto quando Paulo escreve para a gente andar em novidade de vida. Novidade de vida, essa capacidade da gente ver a coisa nova naquilo que é rotina. Isso que é o tremendo. Por exemplo, agora há pouco, nós celebramos aqui o fato dos nossos pastores Roberto e Teresa receberem a notícia que tem um neto. Não é a coisa mais normal da face da terra nascer uma criança. Pergunta para ele se é normal. É extremamente novo, extraordinariamente belo, lindo e fantástico. O comum hoje virou fantástico. Sabe por quê? Porque a descoberta não é ver o que todo mundo já viu, é ver com os olhos da novidade. Isso significa que quando você entra aqui, colocado isso na sua mente, não existe um culto chato, mais ou menos, ou meia boca. Todo culto é extraordinário, porque você chegou aqui com uma postura diferenciada para abençoar e ser abençoado por uma obediência verdadeira, real. Façam desse culto um culto diferente. Façam dessa campanha uma campanha como nunca houve na sua vida. E aí não precisa de pregador, cantor famoso. Você faz a diferença aqui, porque você vem com uma nova proposta, uma nova visão, um novo jeito de ser na casa de Deus. Amém, irmãos? O que a gente pode aprender com esse texto para hoje? Primeira coisa que eu queria deixar como uma lição para a nossa vida, isso aqui é fundamental. Quando há verdadeira obediência, Deus vem. Não há outra coisa mais tremenda para dizer à luz da Bíblia do que isso. Quando existe verdadeira obediência, Deus vem. Ele se sente representado na obediência. Ele sabe que isso faz o link entre nós e Ele. Quando há verdadeira obediência, Deus vem. Agora olha que interessante, como nem tudo se resolve no estalar de dedos, e como o clamor desse povo sofrido comove Deus, Ele prontamente responde: se vocês clamarem de verdade, eis-me aqui. É o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Quando então clamarás, e o Senhor teu Deus dirá: eis-me aqui. Olha o que Deus está dizendo para o povo. Quando vocês pararem de fazer esse culto fabricado para mim, quando pararem de fazer o jejum do teatro para mim, e me clamarem de verdade, eu já estou aqui, eis-me aqui, eu já vim, porque eu conheço a intenção do coração. Ou seja, Deus vem quando encontra a verdadeira obediência em nós. É extraordinário isso aqui, Ele prontamente responde: eis-me aqui. Isso soa como música aos ouvidos de um povo cansado. Agora pensa nessa expressão, ter um Deus que responde eis-me aqui, já é por si só motivo de culto. Imagina poder dizer a todos os outros deuses, se porventura de fato você acredita que existam, você tem que ir até eles. Esse é o único que vem. Eis-me aqui. E ele gostou tanto dessa viagem,
Porque nós estamos a 700 anos antes de Cristo. Ele gostou tanto dessa viagem que 700 anos depois ele vem pessoalmente, ele anda na terra, ele sobe na cruz, ele morre na cruz, ele vai para um túmulo, ele sai do túmulo e ele está aqui hoje, porque ele é o Deus que vem, ele é o eis-me aqui, é o Emanuel, é o Deus que vem, que está conosco, que faz diferença na nossa história. Ter um Deus em quem se tem uma relação para além da religião, um Deus que se tem uma relação para a vida. O texto profético imediatamente emenda, olha o que Isaías escreve: se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo de ameaça, a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. Ou seja, o evangelho da verdadeira obediência numa única frase, é Deus dizendo para eles assim: eu quero que vocês saibam que eu estou pronto a chegar até vocês. Notem uma coisa aqui, não tem um conflito, não tem uma guerra. Deus está dizendo assim, eu olho para o culto de vocês e não me identifico. Isso aqui corre os profetas inteiros. Todos os profetas denunciaram esse tipo de culto que Deus não gostava. Chega a um ponto de um dos profetas dizer assim, calem a voz do som das trombetas que eu estou cansado desse som. Ou seja, Deus está querendo ouvir, nosso culto estranho impede, e aí Deus fala, tem uma série de condições antes, mas se vocês fizerem, eu chego aí. Coisa tremenda a gente saber que é simples, que Deus não cobra da gente uma série de coisas, Ele pede que a gente seja menos mal, e é difícil ouvir isso, eu sei disso, só que o principal objetivo da palavra não é passar a mão na sua cabeça, é arrancar do seu rosto a máscara, para Deus olhar nos seus olhos como você de fato é, e Ele poder dizer, estou aqui, olhando para você, não para a máscara da religião que pesa sobre o seu rosto. Quer ver uma coisa interessante? Ele começa o texto dizendo assim, se, e esse se é uma conjunção subordinativa. É muito importante entender isso aqui. Deus está próximo, atento, só que impõe condições. Porque não é de graça, é pela graça, é diferente. Ele dizendo, eu quero que vocês entendam que tem uma série de coisas que eu preciso que vocês façam. Eu quero ver isso em vocês. Por quê? Porque é relacionamento. Deus não está lidando com robôs automáticos, tecnicistas. Está lidando com gente que tem vontade. Então permite a esse ser a vontade. Quer? Faça isso. Se fizer, eu vou. Se vocês não fizerem, é porque eu entendo que vocês não me querem. Minha presença não será boa. Aí Deus pede uma série de coisas. O que é que Deus quer? Aí eu anotei aqui. Primeiro, Deus quer mudança de postura. Ou seja, que seja retirada de entre o povo toda e qualquer deformação, forma de opressão, iniquidade social, exploração do próximo. Eu acho espetacular, Isaías é decisivo, ele diz assim, que parem o dedo em riste, o dedo acusador. A expressão no hebraico é, parem de apontar os problemas dos outros. Não parece que os textos bíblicos foram escritos a semana passada? O texto está dizendo assim, chega de fofoca, para de olhar para o pecado do outro. Quem foi que te elegeu juiz? Por que apontar o dedo para os outros quando você tem pelo menos 3 apontados para você? E Deus arrebenta com uma religião que se preocupa com o outro, mas não olha para si. Como é tremendo quando a gente aprende de uma vez por todas que ninguém está aqui para julgar ninguém. Porque a gente julga com base no que a gente vê, ouve, escuta e geralmente torcido. Só Deus julga de verdade porque conhece intenções do coração. E coração é terra que ninguém anda. Só Deus enxerga lá dentro. Só Deus sabe o que tem aí. É por isso que ele falou para Samuel, não atente para a altura nem a aparência. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor, porém, vê o coração. Ainda tem gente que chega e diz assim, você não pode falar comigo porque só Deus pode me julgar. A pergunta é, você não fica com medo não? Eu estaria pavoroso com isso. Não é estranho? A maioria das pessoas parece que não pensa nisso. É importante lembrar que Deus exige para que Ele venha uma mudança de postura. A pergunta que Deus quer fazer para nós aqui essa noite é essa. Você está disposto a mudar de postura? Está disposto a perceber-se no espelho da vida, ao invés de virar o espelho para a cara dos outros? Está disposto a notar que a gente, quando começa a vasculhar a alma, encontra muito mais pecado na gente do que nos outros? É complicado. Teve um rapaz que foi se aconselhar com um pastor nos Estados Unidos, e ele disse, eu costumo falar de todo mundo, pastor, porque quando eu vou olhar para mim, sempre machuca os meus dedos nas pontas afiadas que tem dentro da minha alma. Então é mais fácil apontar para os outros, porque mexeu aqui dentro, a coisa fica estranha. Eu acho tremendo quando Deus chega para Moisés, em Êxodo capítulo 4, e diz assim para Moisés, Moisés, põe a mão no peito. Aí Moisés coloca a mão no peito, Deus fala, agora tira. Quando ele tira, a mão está branca de lepra, pensa no susto. Naquela época a lepra vinha com estigma pesadíssimo. Imagina Moisés paralisado, olhando, eu tenho certeza que ele olhou para o corpo inteiro, para ver se era só no corpo ou no braço. Imagina o braço, a mão completamente branca de lepra. Aí vem a segunda ordem, que é muito mais difícil, que sinceramente eu não sei se eu faria.
Deus olha para ele e fala: Moisés, põe de volta. Imagina, você colocaria? Tenta imaginar Moisés tremendo, com a mão branca de lepra. Deus, tem que colocar a mão aqui. Põe de volta, Moisés. Moisés coloca a mão, Deus fala: agora tira. Quando ele tira a mão, ela está limpa de novo. Aí o crente dá um glória. Eu não. Onde é que essa lepra ficou? Sabe o que significa isso para mim aqui hoje, em pé aqui? Significa que eu sou a lepra desta igreja. E se Deus não tiver cuidado comigo, o monstro se apresenta. Eu é que preciso estar o tempo todo sobre a bênção de Deus, para que a minha lepra não atinja você, para que eu não passe a olhar para o seu erro, sabendo que eu também sou assim. Nós estamos aqui hoje para mudar de postura. Outra coisa que Deus chama esse povo à consciência é que Deus quer uma mudança de gesto. E olha que interessante, o dedo ameaçador é um gesto de escárnio, de arrogância, de menosprezo, de quem se mostra que pensa mais, ser mais do que o outro. A ideia aqui do texto é de sempre colocar-se numa postura de arrogância do maior para o menor. Só que desse ponto de vista da Bíblia, todo mundo é igual, não tem o maior para o menor. Até porque no dia em que Jesus esteve acima de todos, na cruz, foi o dia onde ele esteve mais igual a todos. Portanto, o nosso chamado nunca é de cima para baixo, é de baixo para cima, é levantar quem caiu, é pegar quem está no meio do monturo e fazer assentar entre os príncipes, é que a sua mão seja uma mão que abençoa, que levanta, que ajuda, que seca lágrimas, que faz alguém caminhar, mudar o gesto, ao invés de apontar o dedo, apontar o caminho. Aí eu vi um provérbio esses dias que eu gostei demais, diz assim, aponte para a lua, o sábio vai olhar para a lua, o tolo para o seu dedo. Não é verdade? Ou seja, como é que anda hoje o nível da sua convivência? As pessoas que têm ao redor de você. Gente que tem sempre essa postura do dedo em riste, de apontar para todo mundo, ou gente capaz de ajudar, de esconder essa mão que aponta e fazer essa mão ser objeto de carinho. Uma coisa que eu acho linda em Jesus é que um leproso passava por ele. Ele tocava no leproso antes de curar. É Jesus dizendo: eu te aceito exatamente como você é, sujo pela lepra, mas eu te aceito. E porque te aceito e te amo, é que eu te liberto da lepra. Mas eu te aceito ainda assim. Ele toca no leproso, ainda leproso. Nós estamos aqui porque Ele nos tocou quando ainda éramos leprosos na fé. Amém? Mudança de postura, mudança de gesto. Deus também pede uma nova linguagem. Se vocês querem que eu chegue, tem que mudar a linguagem. Olha que interessante, parar de ofender pelas palavras. Mesmo que a pessoa se julgue totalmente correta na sua posição, não ajuda a construir coisa alguma. Quando a gente passa a vida inteira só julgando, só falando, destruindo com palavras, não constrói nada. A miséria moral se mostra na necessidade de ofender. E a nossa sociedade atual está contaminada por essa anomalia de tratamento. Dá uma olhada nos comentários de internet. Antes de qualquer coisa, a pessoa sequer entendeu o que você disse, porque um do pior câncer da cultura brasileira hoje é a falta de interpretação de texto. A pessoa sequer lê o texto, não entendeu, tem uma opinião completa sobre um texto lido pela metade e faz questão de arrebentar com quem escreveu. Na falta de argumento, até hoje a gente pega as pedras. Nós vivemos numa sociedade da linguagem chula, baixa, tosca, complicada. Uma linguagem tacanha, que só vê um lado ou outro, é sempre branco ou preto. Ninguém compreende os famosos 50 tons de cinza. A vida não é feita só do que você enxerga. O mundo é maior do que a sua cabeça. Tem muito mais coisa que você não sonha, que se apresenta na vida da gente. Guarde o que eu estou te dizendo aqui. Quem trabalha com Deus tem uma mudança na linguagem. Eu acho espetacular o dia que Pedro nega Jesus, que uma das criadas chega e diz assim, esse também é um deles. Aí Pedro automaticamente diz, eu não estava com ele, eu não andava com ele. A mulher diz, é dele sim, porque o teu jeito de falar te denuncia. Ela diz nas entrelinhas assim, não adianta fingir que você fala igual a ele. Quem anda com Jesus tem a linguagem de Jesus. Fala como Jesus, pensa como Jesus, anda como Jesus, conversa como Jesus e aprende a salvar como Jesus. Abre caminho, facilita trajetórias, livra do inferno, levanta da morte. Quem anda com Jesus não tem pedras, tem cruz. Aprende a caminhar, aprende a andar, aprende a obedecer. Talvez você pense, mas o que isso tudo tem a ver com a minha família? Faz uma reunião de domingo com a sua família e você vai descobrir. Não é? Tudo isso aqui tem a ver com famílias. Isso aqui é um retrato, é quase uma selfie familiar. É verdade ou não é? Coloca todo mundo num domingo na sua casa para você ver. Sempre tem aquele tio que acha que sabe de tudo. Não é? Sempre tem a fofoqueira invejosa que fala que todo mundo é lindo. Não tem? Toda família tem esses traços. Está aqui.
porque nós estamos falando de uma nação que é considerada a família de Deus, voltando para a igreja hoje, como família da fé. Na genética é tudo igual. O texto está desafiando a gente a ser melhor. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Quando há verdadeira obediência, o caráter é transformado, o coração muda e você fica melhor. Em outras palavras, estar em Cristo é ser melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor filha, porque o caráter é transformado, seu coração muda e a sociedade agradece por você existir. Gente diferente. Eu estou falando basicamente de pelo menos 3 procedimentos que irão condicionar uma ação favorável de Deus a nós e de nós à sociedade. Porque quando há verdadeira obediência, Deus se manifesta, e quando Deus se manifesta, a vida muda. Ou seja, aí eu não preciso mais criar uma série de aparatos para ver se funciona. Eu não preciso criar uma série de teologias e dogmas para ver se Deus vai, porque não é uma máquina que se aperta um enter e ele funciona. É relacionamento. É um Deus que a gente experimenta na mesa de casa, é um Deus que se experimenta pela mudança da linguagem, de modo que a pessoa vai dizer alguma coisa aconteceu com você, porque a sua linguagem chula, tosca, já não é a mesma. A sua língua agora que destilava ódio, agora destila a graça, a vida, a celebração, o amor. As palavras mudam na sua casa. Ninguém mais é um problema. Você passa a enxergar as pessoas pela visão maravilhosa da graça. Como é bom quando a gente está envolvido com gente nesse nível. Uma das coisas que eu mais gosto dessas viagens todas que faço pelo Brasil é conhecer esse tipo de gente. Toda igreja tem. Tem gente que dá vontade de não sair de perto. A linguagem dela é extraordinária, a conversa é fantástica. Já tem gente que você faz uma oração para Deus levar, né? Não sei por que ele insiste em deixar, mas deixa para lá. Então eu queria que você saísse daqui com isso na sua mente. Quando há verdadeira obediência, Deus vem. O que significa isso praticamente para nós aqui hoje? Se a sua casa está vivendo um período de bênção, de graça, de vida, agradeça a Deus. A obediência verdadeira está reinando na sua casa. A presença de Deus está lá. Deus está em casas que o obedecem de verdade. Segunda coisa, presta atenção nisso aqui, ó. Quando há verdadeira obediência, Deus faz grandes promessas. Esse texto tem uma coisa das mais lindas da Bíblia. Tem promessas nesse texto tão tremendas. Quando Deus sabe que a minha obediência é verdadeira, as promessas dele brilham na história. Isaías, o nome Yeshayahu no hebraico, Deus salva. O nome do profeta já é uma promessa. E é tão extraordinário, textos condicionais são repetidos inúmeras vezes na Bíblia. Essa coisa de se vocês fizerem, então eu venho. Isso acontece na Bíblia inteira. Mais do que um condicionamento, é uma espécie de lógica divina, de que nossas ações têm consequências sagradas, de que o que a gente faz é uma bênção. Ou seja, eu quero inverter um pouquinho aqui. Não é só que o tempo todo a gente só fala de pecado e consequência, o tempo todo essa lógica, porque eu pequei, vou ter um monte de consequência. Só que isso também acontece do lado bom, porque eu me mantenho fiel, também tem santas consequências, porque eu obedeço verdadeiramente, Deus faz promessas. Quando eu honro Deus, Ele me honra. O processo acontece. Não é só para o mal, também é para o bem. Amém, irmãos? Eu quero mostrar a vocês pelo menos algumas das promessas que Deus fez nesse texto. E eu acho tão tremendo porque o profeta pontua 5 promessas extraordinárias. A primeira, vocês serão portadores de luz. Olha que coisa tremenda. Quando há verdadeira obediência, minha casa é um farol. Quando há verdadeira obediência, pode ser que a cidade esteja em trevas, a minha casa brilha. Olha o que diz o versículo 10: a escuridão que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Se vocês me amarem e me obedecerem verdadeiramente, a tua luz brilhará na escuridão. É o texto. Que coisa magistral que é isso aqui, ó. É Deus dizendo assim, ó: eu quero que vocês saibam que quando eu olho lá de cima eu vejo uma série de lâmpadas, porque a luz sou eu. Nunca confunda a lâmpada com a lâmpada é só um movimento, a luz vem da energia. Ele está dizendo assim, vocês são só isso, mas quando a graça que há em vocês acender, o mundo vai ver perto de vocês pontos de luminosidade, e vão saber que essa luz não vem de vocês, mas deriva de mim. Então o mundo vai olhar para vocês, olhando para mim, serão a referência de um mundo em trevas. Como o Brasil de hoje precisa desse tipo de igreja. Igrejas que sejam luzes na escuridão do país. Igrejas que sejam luzes na vida de verdade. Luz na mente principalmente. Nós vivemos numa geração de trevas mentais. Por todos os lados existe quase que uma espécie de imbecilização social. É preciso renovar a luz da mente o mais rápido possível. De uma igreja que tenha coragem de pensar e iluminar o século à luz daquilo que pensa.
Então a primeira promessa que Deus faz no texto, à luz de Isaías, serão portadores de luz. A segunda promessa que ele faz é: não andarão perdidos. O texto no versículo 11 diz assim, ó: o Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltarão. O que é isso aqui? Direção, segurança, prosperidade, provisão. Olha o que Deus está dizendo: me obedeçam de verdade e não vai faltar direção para vocês. Me obedeçam de verdade, não vai faltar segurança para vocês. E uma coisa linka com a outra: se você tem luz, não há caminho que seja escuro, então você já consegue andar melhor, já não corre o risco de tropeçar. A própria dinâmica do caminhar é transformada, serão continuamente guiados por Deus. Não tem coisa mais tremenda do que isso. É o texto dizer para mim e para você: eu quero que vocês saibam que comigo, me amando, me obedecendo verdadeiramente, nunca mais vocês poderão dizer que estão perdidos na história. A história para vocês tem começo, meio e fim, tem direção, tem lugar seguro, até no deserto tem comida, porque quem me ama de verdade, me obedece de verdade, tem a mim, e quem tem a mim não tem falta de nada. Essa é a lógica do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ideia ali é dizer: se Ele é meu pastor, não preciso de mais nada, eu já tenho tudo, porque quem tem Ele não tem falta de absolutamente nada, porque Ele preenche tudo. Agora, olha que coisa tremenda. Terceiro, terão suprimentos em lugares de escassez. Agora preste atenção nisso. Repetindo a questão da fome, essas pessoas aqui estão satisfeitas, mesmo onde parece não existir chance de sustento, como os lugares áridos. A ideia do texto é dizer uma coisa fantástica: quem me ama e me obedece de verdade, Deus dizendo, não vai ter falta de nada, ainda que o lugar não tenha nada. Aqui é uma operação milagrosa. Ele não está dizendo assim: eu vou te colocar no meio de um shopping e aí não vai faltar nada. Não, ele está dizendo: ainda que você esteja num deserto, que falta tudo pela própria natureza do lugar, para você não falta, porque você foi fiel a mim, porque você me obedeceu. Eu destruí a lógica da escassez, eu te coloquei num lugar sem nada, para te prover das coisas, para que todo mundo saiba que não é o lugar, sou eu, como Deus de todos os lugares, que estou suprindo todas as necessidades, que estou colocando na sua mão tudo aquilo que você sonhou, nos lugares onde não era permitido sonhar. Não era permitido sonhar, não tinha nada, era só escassez, vazio, mas como você me amou, eu te coloquei lá, para dali mostrar para você que não falta nada. Ou seja, é interessante que esse texto desmonta uma lógica. Geralmente a gente imagina: Deus agora vai suprir todas as minhas necessidades, então Ele vai me dar tudo. Às vezes não. Às vezes te coloca num lugar que não tem nada, nem ninguém, e ninguém te dá nada, mas você sabe que não precisa mais, porque Ele está lá. E quando Ele está perto, o abraço dEle é capaz de suprir qualquer necessidade. Quarta promessa que Deus faz: viverão a prosperidade genuína. Ou seja, serão frutíferos. A mesma coisa que Isaías diz aqui, é a mesma lógica do Salmo 1, versículo 3, diz assim, ó: é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo o que fizer prosperará. Eu acho espetacular essa expressão, é como árvore plantada. Ela não nasceu lá, ela foi plantada lá. E como foi Deus que plantou? Plantou perto daquilo que ela mais precisa, fontes de água. Porque Deus nunca te planta num lugar que vai te matar. Ele te planta para te dar vida, para te dar graça, para te dar valor, para fazer com que as coisas de Deus fluam dali. Olha que coisa magistral que é isso aqui, ó. Viverão uma prosperidade genuína, ou seja, não é aquele monte de coisas, o excesso. É a capacidade de ter aquilo que precisa para ser e viver. E aí vem a quinta promessa, olha o que Deus diz: serão marcados pela renovação. Eu lendo isso aqui essa manhã, pensando nessa promessa. Imagine isso aqui, ó: as ruínas passarão pela reconstrução com a participação ativa e responsável de cada um. Isso será de tão alto impacto que eles vão ganhar alguns apelidos. Eles serão chamados de recuperadores ou reparadores de brechas, restauradores de veredas, e essa vai ser a fama deles. Olha o que Deus está dizendo, olha para mim aqui, ó. Deus está dizendo assim, ó: a partir disso, vocês vão se tornar luz, vocês vão ter bênção no lugar árido, vocês vão ter a minha proteção, vocês vão ter o meu privilégio de estar comigo, e acima de qualquer coisa, quem estiver perto de vocês vai ter o passado restaurado, porque vocês vão ser reparadores de antigas veredas. Quem passar por vocês pelos caminhos, vão ver os caminhos sendo trocados, transformados, restaurados. Vocês vão consertar muros tortos, vocês vão consertar antigas brechas, vão tapar buracos, vocês vão ser a reengenharia do caos.
Coisa magistral isso aqui, ó. Essa é uma das promessas mais lindas da Bíblia. Quem anda comigo anda tapando brechas, anda acertando caminhos antigos. Não é à toa que Provérbios vai dizer: confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Andar com Deus é andar por uma rua que às vezes é complicada, mas a partir do que Ele vai trabalhando comigo, a rua vai se acertando, a vida vai se acertando, a história vai se acertando. Andar com Deus, obedecendo a Deus de verdade, é deixar para trás testemunhos de restauração. Ou seja, poder olhar para o retrovisor da vida e não ter nenhum susto. É poder ir no passado sem ter medo de algum problema. É poder ouvir certas músicas, certas fotos, certas datas, sem que tome um susto a cada problema. É poder lembrar para sempre de que é um Deus que já esteve lá, que está aqui, que já está lá na frente, portanto é Senhor de tudo e de todos, e que une todas as coisas. Domingo a gente estava tomando ceia aqui, eu estava pensando numa frase da Bíblia, que eu achei, aquilo me deu um estalo, eu olhando aqui, o pastor ministrando a ceia, pastor, aquele movimento aqui, tão bom, um culto tão maravilhoso de domingo, quem não vem perde, do culto da ceia, extraordinário, era para ser a nossa festa das festas, não é verdade? Aí eu fiquei pensando no texto, o texto diz assim, ó, Jesus lá em Mateus, Jesus diz assim, ó, façam isso em memória de mim, memória, passado. Aí Paulo vai escrever para os Coríntios, a igreja bagunçada do Corinto, botando ordem na ceia deles, à luz do que eles ouviu de Jesus. Então ele fala, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Aí lá no 28 ele fala, examine-se, e é agora, o homem a si mesmo, hoje. Agora notem Jesus, façam isso em memória de mim, passado. Aí Paulo, examine-se a si mesmo, hoje. Aí Paulo joga lá na frente, até que ele venha no amanhã. A ceia, uma mesa, uma pequena refeição, consegue unir o tempo inteiro. Deus faz na memória ontem, faz na examinação do homem hoje, para fazer também no amanhã, até que ele venha. Passado, presente e futuro, chegam na mesma mesa e você sai daqui integralizado com a vida, com a história e com o tempo, restaurando as antigas veredas, acertando o caminho de hoje e confiando no Deus que já está no amanhã. Você sai daqui mais vivo do que entrou. É a história. Ou seja, quando há verdadeira obediência, as promessas de Deus são feitas. E lembre de uma coisa, Deus sempre cumpre as suas promessas. Se Ele faz uma promessa, você pode confiar. Quem obedece, recebe. Aí aqui hoje eu não poderia dizer como alguns pregadores fazem, quem tem promessa de Deus? A pergunta é, quem obedece a Deus? Não é? Percebeu como é diferente? Ou seja, é fácil dizer quem é quem promessa, quer promessa. Complicado dizer quem é que obedece de verdade. A lógica é que quando obedeço de verdade, essas promessas vêm. E elas me atingem, porque é da alegria do coração de Deus nos presentear com o melhor que Ele tem. Aliás, o melhor dele é Cristo, já veio, já está conosco, de modo que hoje podemos celebrar a Deus pelo fato de que nossa vida, toda ela pode ser cumprida em cima dessas promessas. Deu para entender? Então, notem uma coisa, quando a gente obedece de verdade, Deus vem. Quando a gente obedece de verdade, Deus faz grandes promessas. Mas tem uma terceira lição para essa noite. Quando há verdadeira obediência, surge a comunidade da adoração. É impossível obedecer a Deus de verdade sem que isso gere adoração. Uma igreja só adora quando ela obedece de verdade. Se não há obediência verdadeira, também não há adoração. Existe show, mas não adoração. Existe impacto, mas não transformação. Cuidado com o impacto. Impacto dura 3 dias, transformação muda a vida. Tem gente vivendo a espiritualidade do impacto. Vem cá, tem impacto, mas não tem transformação. É por isso que faz ato patético ao invés de profético. É preciso tomar cuidado com isso. Já que você quer fazer algum ato, vai para Atos dos Apóstolos. É mais perto, mais fácil e muda, não é? É importante a gente lembrar disso aqui, ó. Guarde o que eu vou te dizer. Quando há verdadeira obediência, surge a comunidade da adoração. E uma adoração desinteressada, porque ela não está adorando para receber. Ela está adorando porque já recebeu, o melhor de tudo, a presença de Deus em nós. E é essa presença que faz a gente adorar de fato e de direito. Ao fazer essas promessas, o profeta Isaías lembra de mais um detalhe que, se não observado, colocaria a perder todas essas promessas. Escute o que eu vou te dizer. Isaías faz essas promessas e imediatamente lembra de um detalhe, que se não for observado, arrebenta com tudo. Primeiro, colocar em prática o 3º mandamento. Eu não sei se você percebeu que o Isaías arrebenta com essa ideia. Ele chega e diz para o povo, se vocês não seguirem à risca o meu sábado. O que ele está dizendo é muito importante, é aqui que entra a família no que eu estou dizendo tudo aqui. Ó. Porque na cultura judaica até hoje, o sábado é o tempo especial da família.
da casa, de estar com a família. É o tempo de estar junto, de celebrar. É o dia da alegria. Na cultura judaica, a maior alegria é o sábado, é o lugar da família, de estar com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios. É a família. Negligenciar isso é negligenciar a família. É negligenciar o tempo e uma série de coisas. E olha que interessante, observar e santificar o dia do descanso. Era isso que Deus queria. É muito além do que seguir à risca mais um ritual. É Deus exigindo consciência histórica. Queria que você entendesse isso aqui. Se Deus abre dizendo que o jejum deles é só técnica e ritual, então o que Deus está pedindo do sábado não é um outro ritual para substituir o antigo. Senão seria uma contradição do próprio Deus no texto. O que Deus está dizendo é: não façam do sábado a mesma coisa que estão fazendo do jejum. Vocês jejuam de qualquer jeito e fazem do sábado de qualquer jeito. O que Deus está dizendo é: me levem a sério. Se é para fazer para mim, façam de verdade. Façam com a alma, façam de verdade. Façam com a vida, façam para mim. Façam sabendo quem eu sou. Mergulhem em mim. Olha que coisa interessante. Então Deus vem e lembra. Lembrem de santificar o terceiro mandamento. Guardarás o sábado. Outra coisa, dedicar-se à adoração. O respeito a esse dia, fazendo dele o dia santo, significa colocar-se inteiramente dedicado à adoração. Somos uma comunidade de adoração e esse é o nosso ideal. O que Deus estava dizendo para esse povo? Eu quero que vocês se lembrem que esse dia é meu. Então façam isso para mim. Esqueçam dos negócios de vocês, esqueçam das tramas, os dramas e as crises, olhem para mim. Esse é o dia que eu escolhi para mim e nesse dia eu só quero que a gente tenha uma relação. É quase que Deus dizendo: eu quero nesse dia abraçar vocês, mas os braços de vocês estão cheios de pacotes. Joguem fora essas coisas e venham para mim. Coisa bonita é Deus parar a história para dizer: eu quero que vocês olhem para mim de novo. Tem um dia nessa semana aí que é meu. Ou seja, hoje pode ser o seu sábado. Uma quarta-feira que você veio aqui, parou a sua agenda e dedicou esse momento para Deus. Então, pelo amor de Deus, não faça disso apenas umas 2 horas de culto que você não vê a hora de acabar. Que isso aqui seja verdadeiro. Que seja de fato para Deus. Pode ser do seu jeito, mas que seja verdadeiro. Você não precisa cair no engano de achar que só porque eu não estou aqui suando litros, eu não estou adorando a Deus. Muito pelo contrário. Porque essa adoração que tenta fazer todo mundo ser igual a mim não é adoração. É síndrome do Criador. Todo mundo à minha imagem e semelhança. Além de pecado, é demoníaco. O bonito é saber que todo mundo aqui é um, celebração das diferenças, e permitir que cada um, a seu modo, seja livre para adorar a Deus em comunidade. A comunidade da adoração é quando os diferentes se unem em torno daquele que é único. Aí aqui a gente adora Ele pelo que Ele é. Outra coisa, fundamental, Isaías lembra o povo: coloquem Deus no centro, devolvam a Ele o lugar de direito. Ou seja, o que é o sábado? Santificar o tempo, lembrar-se de que nós não somos criadores, somos filhos. A ideia que Deus estava dizendo para o povo é: eu quero que vocês saibam que não precisam se matar para fazer negócios e trabalhar nesse dia. Eu estou dando a vocês tudo o que vocês precisam. Então me deem isso de volta, me levem a sério, me coloquem no templo, me coloquem no centro, temam a mim e não vão temer mais nada. É como se Deus dissesse assim: eu quero que vocês coloquem de novo a vida nos meus eixos e nos meus rumos. É não precisar fazer correrias malucas, na linguagem de Eclesiastes, correr atrás do vento, uma frase esquisita, correr atrás do vento, é loucura. O que Deus está dizendo: eu quero que vocês parem a marcha, desacelerem, descansem em mim. Coisa mais tremenda que Deus pode dizer para essa geração de hoje, cansada, correndo para todo lado: descansem em mim. Deus, chega. Parem e ouçam a voz do seu Pai de amor, dizendo que eu tenho cuidado da sua casa, eu tenho cuidado da sua vida, eu tenho abençoado a sua história, eu tenho sido o Senhor da sua vida, eu tenho te provido de bons e talentos, eu tenho sido o seu Deus, eu tenho recebido a sua adoração, eu estou aqui para te receber. Portanto, para a máquina e vem para perto, para o Deus da celebração, esse Deus que conversa com a gente. Ou seja, quando há verdadeira obediência, nós nos tornamos a comunidade da adoração, uma igreja que não amordaça ninguém, não machuca nem diminui ninguém, uma igreja que celebra as diferenças, porque coloca a alma em tudo aquilo que faz. É uma igreja capaz de adorar a Deus pelo que Ele é. Já percebeu que a gente às vezes tem a mania de achar que só quem adora a Deus de verdade é o povo que está lá no interiorzão, não tem? Tem até os irmãos que tem até um fetichezinho com igreja pequena, não é? Ah, uma igreja pequenininha, quase caindo, o irmão fala errado, então lá Deus opera. Ele opera aqui também, é o mesmo Deus de todos os lugares. É que lá a gente faz o que não faz aqui, desacelera. Lá você sabe que não adianta ligar o celular, não pega.
Lá você sabe que não tem micro-ondas. Vai ter que ser a forno de lenha, irmão. E esses são os melhores, não são? Lá você sabe que o café não é aquela coisa esquisita com gosto de plástico. É café, de verdade. Lá você sabe que a vida dá tempo, que a coisa funciona. Aí a gente tem a sensação de que é alguma coisa extraordinária. A gente é que é extraordinário e não lembra disso. E fica focado o tempo todo nessa vida estranha que a gente leva o tempo todo. Deus está pedindo para a gente desacelerar e voltar a ser gente, porque Ele nos ama na simplicidade da vida. Você é o que é, porque Deus nunca deixou de ser quem é. Agradeça a Deus pela simplicidade, pela vida comum. Louvar a Deus pela simplicidade da vida. Que você viva de fato as bênçãos de Deus na sua vida. Interessante que o texto do profeta termina com a clareza de uma certeza teológica inabalável. Ele vem construindo, acompanha comigo aqui o raciocínio, ele vem construindo desde lá, falando, detectando o problema de que o jejum do povo era técnico demais, religioso demais. Ele começa a mostrar uma série de condições: se vocês fizerem isso, eu vou chegar, vou abençoar, faz um monte de promessa, e ele termina no ápice, ele termina dizendo assim, então te alegrarás no Senhor. A alegria vem no final. Sabe o que ele está dizendo? Se você entender que eu sou a sua vida, você vai entender a origem da sua alegria. A natureza da sua felicidade está em mim. Quando você me adora e me obedece de verdade, nasce na sua vida a mais genuína alegria, a mais tremenda adoração, porque você tem base em mim. A W. Tozer escreveu uma vez, falando sobre a época do carnaval, ele disse que 5 minutos de adoração de verdade valem mais do que 5 noites de folia. É verdade, porque a adoração genuína nos coloca na presença daquele que é maior. Aí, eu estava em casa, hoje, pensando nesse texto, eu peguei a Bíblia que eu mais amo hoje, que é a Bíblia, a edição, a versão, melhor dizendo, do Eugene Peterson, das minhas maiores referências como escritor, que faleceu essa semana. Dificilmente, faz tempo que eu não sinto uma morte como eu sentia dessa. Eugene Peterson foi uma das maiores mentes da história da igreja, um poeta, um profeta, um escritor extraordinário, me influenciou muito. E ele lançou essa Bíblia chamada A Mensagem. Que Bíblia extraordinária, edição magistral, uma das coisas mais lindas que alguém já fez em relação à Bíblia. Traduzindo uma linguagem simples para que todo mundo possa entender, com a linguagem do dia a dia, contemporânea, até esse é o nome da versão contemporânea da Bíblia. Aí eu fui ler esse texto que nós lemos essa noite, Isaías 58, do 9 a 14, na versão do Peterson. E foi uma coisa tão tremenda que eu tive que anotar, só para ler para você. Olha como ele escreveu: se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofoca sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos, e começarem a dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol, e mostrarei a vocês o melhor caminho, darei a vocês vida plena até no lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes, vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Se vocês tomarem cuidado com o que fazem no sábado e não usarem meu dia sagrado para cuidar de interesses pessoais, se tratarem o sábado como um dia de alegria, o dia santo do eterno como uma celebração, se o honrarem, recusando-se a fazer os negócios de sempre, a ganhar dinheiro, a correr aqui e ali, então estarão livres para ter prazer no eterno. Eu os farei levantar voo e voar alto acima de tudo. Eu os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó. É o Eterno quem diz. Que Deus te faça levantar voo aqui essa noite. E que você chegue bem perto do céu da obediência. Esse é o único lugar que a gente voa e não cansa. Porque tem lugar para pousar, a gente pousa na mão do Eterno. Que você saia daqui com uma família que obedece a Deus de verdade. Não apenas na máscara do rito religioso. Não apenas ruminando coisas vazias, na mesmice eterna de sempre. Que o seu culto seja menos vazio, menos técnico, menos bocejante, mais alegre, mais dinâmico, mais vivo. Que haja vida no seu culto, quando você cantar, quando ministrar, quando cumprimentar o irmão. Que haja vida no abraço que você der em alguém aqui hoje. Que isso aqui não seja para você apenas uma agenda de culto, porque tem que vir. Mas que seja um lugar para você ser.
muito mais do que vi. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. E eu queria fazer uma oração diferente aqui essa noite. Queria que a gente fizesse uma oração realmente reflexiva, pensando se o que a gente está fazendo aqui de fato é culto a Deus. Se não é só uma religião, não é só uma coisa que a gente acostuma no dia a dia e nem percebe. O problema do costume é esse, a gente nem nota, a coisa vai ficando tão empoeirada, tão vazia, tão sem graça. Sabe aquele negócio de você chegar na igreja e expulsar uma lágrima de vez em quando? E já no final do bocejo emendar com glória a Deus, fica um negócio esquisito, não fica? O fato de você estar aqui hoje é um privilégio, é uma honra. Se a gente começasse a puxar o fio da história de cada um aqui, eu tenho certeza que ia surgir gente que nem era para estar vivo. Mas se você está vivo aqui hoje é porque Deus te sustentou. Charles Spurgeon, pregando um sermão sobre aquela mulher encurvada da Bíblia, eu estava lendo esses dias o sermão dele e ele disse uma coisa tremenda. Ele disse, a mulher está encurvada fisicamente por uma opressão espiritual. Aí ele disse, imagina se entrássemos na igreja hoje com o nosso físico demonstrando o estado espiritual. Ele diz, nossas igrejas seriam divisões horríveis, de retorcidos por todos os bancos. Mas ainda bem que encontramos com Jesus, aquele que restaura a tortuosidade da vida. Jesus hoje quer restaurar a tortuosidade do seu caminhar, da sua vida, da sua fé. Que as nossas expressões de espiritualidade hoje sejam vivas perante Deus. Chega de culto cansado, de mesmice gospel, que seja uma verdade de vida e da nossa fé. Que a gente saia daqui hoje com vontade de adorar a Deus pelo que Ele é, de celebrar a Deus pelo que Ele é, de glorificar o seu nome pelo que Ele é, de fazer para Ele, de adorar a Ele, só Ele, nada mais do que Ele, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, Ele é o Senhor da vida, e que a sua luz brilhe em qualquer lugar que você for, por causa de uma fé radiante, potente, iluminada, que entra na sua vida e faz diferença na história de quem estiver perto de você. Que ninguém morra de frio e de escuro perto de você. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela Tua graça que derrama sobre nós. Obrigado, Pai, porque estamos aqui, sobretudo por causa da cruz, que iluminou a história, que fez diferença na vida. Pai, livra-nos de um culto rotineiro, cansativo, da mesmice de igreja. Livra-nos dos ranços religiosos, do cheiro de mofo da alma, da parafina teológica. Que a gente saia daqui livre, de cabeça erguida, experimentando novidade de vida, como crianças felizes do reino, que experimentam a melhor novidade de todas, o Evangelho, as boas novas do reino. Pai, ajuda-nos a sair daqui hoje transformados. Dá-nos hoje uma visão nova, Pai, do que é a vida. Que os nossos olhos saiam daqui tocados pela Tua visão, porque essa visão do Senhor é que muda o histórico da nossa alma. Que ninguém saia daqui cansado, Pai, mas alegres, porque quando há obediência verdadeira, o Senhor vem. Quando há obediência verdadeira, grandes promessas são feitas. Quando há obediência verdadeira, a comunidade da adoração surge, e é esta comunidade que nós somos aqui hoje. Por isso te adoramos, por isso celebramos o nome da Tua glória, por isso te honramos, por isso, Pai, nós te adoramos pelo que és. Porque esta igreja só está de pé por causa do Senhor. Tudo aqui é Teu, toda a honra é Tua, toda a glória é Tua. Cada pessoa que está aqui é Teu, são os Teus filhos, é a Tua casa. Aqui é o Teu ambiente, é o Teu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor.